Oi, Eudeste foi melhor do que um e pior, né, do que outro. E hoje eu vim falar desse segundo livro da saga do ciclo A Herança, sendo que o primeiro é o Eragon, né, e ele divide muitas opiniões, mas já adianto que eu gostei muito, inclusive eu já li o 3, que é o Brisingr, e eu gostei mais ainda, né, do que esse dois aqui. Eu costumo dizer que os livros dessa saga são um melhor do que o outro. Eu acho que foi a meta do Christopher, né? Melhorar, assim, e desenvolver os livros e o personagem a cada livro, né? Então, na minha opinião, ele conseguiu, né, pelo menos no terceiro, fechou assim com chave de ouro, falta um pra eu terminar. Então, se você já leu o primeiro livro, que é o Eragon, pode seguir com o vídeo, mas se você ainda não leu, eu sugiro que você não assista, se você não quiser pegar spoiler. Se tá tudo bem pra você pegar spoiler, pode continuar. E tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o card aqui, quando você terminar esse vídeo, você clica lá pra ver a ordem certinha de leitura, tá? E aí em breve também vou soltar a resenha do 3. Então já se inscreve no canal. Sai daí. Já se inscreve. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra não perder nenhuma notificação. E bora saber o que acontece aqui depois daquela batalha em Farthendu. Oi, meu nome é Tiene, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E o livro 1, ele termina com o Eragon ferido, né? Depois de matar lá o espectro Durza em Farthendur, que é os nomes, em Farthendur, que é a terra lá dos Vardens e dos Anões, né? Se você não lembra muito bem do 1, aqui no começo tem um resumo que fala dos pontos mais importantes e dá uma boa base aí pra você começar o livro sem ficar perdido. Ele tem um resumo muito bacana aqui, então lê aí sem medo que você vai lembrar. E a Ângela, maravilhosa, ela tá cuidando lá do Eragon, né? E o Eragon, ele sonhou com um mestre, um imperfeito, que é perfeito, que pediu para o Eragon ir lá para Elesmera, que é a terra dos elfos, concluir o treinamento de cavaleiro. E o Eragon, ele acorda e decide ir para lá, né? Mas antes que ele tenha tempo, assim, para pensar em alguma coisa, acontece um BO muito gigantesco, assim, perdas terríveis, e o livro já começa nessa pegada. Cuidado com as resenhas que você pega por aí, porque contam, né, essas coisas desse BO aí que eu não vou mencionar, o pessoal acaba contando. Eu assisti algumas e eu fiquei meio assim, que eu não gostaria de saber, porque é uma coisa muito importante que acontece. Depois desse BO, o Eragon, ele realmente vai pra terra dos elfos, né? E a maior parte do livro é o treinamento de Eragon em Elesmera junto com a Saphira, porque ele aprendeu algumas coisas com Bronn, né? Mas não foi o suficiente pra tornar ele um cavaleiro. Ah, Tiene, vai só ficar nisso? Olha, sim e não, né? O livro, ele é mais desenvolvimento do Eragon como pessoa, ele mostra a evolução da relação com a Saphira e do Eragon, né, dos dois, porque muitas vezes eles divergem, eles discordam, né, de opinião, e é fantástico ver os argumentos deles, as conversas deles, sabe? Aqui a gente também vai conhecer um pouquinho mais a Arya, entender por que ela é um pouco fria, é distante do Eragon. E você há de convir, né, que o Eragon prometeu mundos e fundos aí pra todo mundo. Então mostra como ele vai precisar lidar com isso, e ele continua prometendo, tá? Ele continua, não aprende, continua soltando promessa aí. Além do desenvolvimento dele como guerreiro também, a gente vai ver ele precisando lidar com um problema que ele mesmo criou lá, uma cagada que ele fez, né? E também um problema que foi consequência da batalha. Quem leu o primeiro vai entender aí quando aparecer. E também acontece tem um evento élfico que acontece um negócio muito marcante assim pra ele. É bem legal esse evento élfico. E pra mim o foco desse livro é a evolução, é o amadurecimento dele, inclusive de maneira política. Os capítulos desse livro, eles são intercalados com os do Horan, que quando ele voltou lá da cidade que ele foi trabalhar, ele descobriu que o Eragon já não estava mais lá e que o pai dele tinha morrido, né? Então mostra como ele vai lidar com isso, com essa situação, com esses sentimentos. Até porque, obviamente, pela relação familiar que ele tem com o Eragon, ele vai ser caçado, né, pelo Império, porque ele é primo do Eragon, então teoricamente ele tem que saber pra onde ele foi. E como consequência disso, ele fica com uma responsabilidade enorme do povo todo de Carvajal nas costas dele, né? Então ele vai precisar decidir muitas coisas ali.
E esses capítulos, eles alternam entre o Eragon, que tá em Elesmera, e o Horan, que tá em Carvajal até o momento, né? E eu acho muito bonito que eles se tornaram, assim, como homens. Dá pra gente ver, assim, os meninos que eles eram. E agora, né, eles mais adultos e lidando com problemas seríssimos. Então, todo o amadurecimento deles é muito legal. E a gente vai acompanhar também aqui nesse livro um pouquinho da Ana Suada, né? Porque o que a gente vê aqui é uma mulher poderosíssima, forte, perspicaz, que quase não aparecia ali. Ela ficava mais como pano de fundo, né? Uma coisa que eu achei legal também foi como a gente entende um pouquinho melhor a história dos Urgaus, porque a gente tinha uma visão deles que eram animais, monstros, né? E conforme as coisas vão acontecendo, a gente vê que não era bem aquilo. O autor mostra bem isso, eu achei bem legal. E o livro quase não tem romance, tá? Graças a Deus não tem romance, praticamente. E eu acho que o romance aqui é na medida certa, assim, porque ele é unilateral, né? Só o Eragon que romantiza a situação. Mas, falando nos elfos, eu gosto muito das questões filosóficas que o livro aborda. Ele fala um pouco de religião, né, do que os elfos acreditam, do que os anões, no que os anões acreditam, no que os homens acreditam. Ele faz uma mescla, assim, e o Eragon faz um balanço e tem a própria opinião dele, né, forma a própria opinião. E também vamos ver um pouquinho da história lá da Guerra dos Dragões e dos Elfos, lembra que aconteceu lá atrás, há muito tempo atrás, e todos os motivos por trás disso, o que ocasionou, né, e que dá uma boa base aí pra gente entender o que está por vir aí na história. Muito legal, gente, muito legal mesmo. Como eu já li o livro 3, eu consigo fazer linkar, né? Eu não falo nada aqui do livro 3, mas eu consigo linkar esses detalhes do livro 2 com o que está por vir aqui. Então, a gente entende muitas coisas. A gente entende, por exemplo, o que já foi dito, porque que um anão nunca foi cavaleiro. É muito, muito legal, assim. Parece que o Christopher, ele escreveu a base da história para depois lançar e só foi melhorando os livros que vinham depois, sabe? Eu acho muito bacana isso. Como tem bastante descrição e ensinamento, né, nesse livro, muita gente acha chato, entediante, mas, gente, eu afirmo que não é, que tudo que ele expõe aqui é de extrema importância pra gente poder se situar, assim, entender um pouquinho de cada povo, costume, política, magia, e etc, pra fazer um balanço geral lá na frente, né, e eu gostei demais. Porque apesar dele ser um livro leve, tem diversos pontos que eu já falei, religião, política, lealdade, né, respeito, que eu acho que vale muito a pena você continuar a saga, caso você tenha parado aí no livro 1, esteja pensando em voltar, dá uma lida no resumo ali, ó, da frente e vai, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A gente precisa entender muita coisa, né, pra chegar no final desse 2, que é um babado épico ali. Tem nossa senhora, uma fofoca gigante no finalzinho, assim, do livro 2. Então vale a pena você ler. Então me conta se você já leu esse livro, se você gostou. Já leu todos, qual que é o seu preferido aí? Por enquanto, o meu preferido é o 3, né? Que divide ainda mais opiniões aí. Então eu deixei aqui pra vocês uns vídeos, uma seleção de vídeo aqui no final, que eu selecionei com carinho aí pra vocês. Eu agradeço demais por você ter ficado até aqui, espero que tenha gostado e até um próximo vídeo.